Esse evento a gente chama de Innovation Hour e tem como principal objetivo aproximar nossos clientes desse ecossistema de inovação. Bom, a gente não tem só essa iniciativa, a gente também tem outras iniciativas, uma chamada Conferência Blockchain, que já está na 4ª edição, esse ano será a 4ª edição, e junta pessoas especialistas em blockchain para o mercado financeiro. A outra iniciativa que a gente tem é o patrocínio de um programa de aceleração, que já está no 6º BET, com a Darwin, lá em Santa Catarina, e também participamos lá da CAT, que é um baita centro de inovação. Está sendo muito interessante o aprendizado lá. E participamos de algumas verticais, como de fintechs, cloud e também conectividade. Bom, esse evento vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai ter a palestra do Marcos Miller, da Darwin, e depois a apresentação de 3 startups, uma Goliza, a segunda EpHealth e a terceira Meifácil. Bom, vou passar agora a palavra para o Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Jardim. Antes de mais nada, agradecer aí a turma toda da RTM, o André, a Adri, que não pôde vir, Beto, enfim, todo o time aí, o Eber, que eu deixei quase louco aí no processo aí para chegar aqui. A ideia aqui é contar um pouco da nossa trajetória nesses 4 anos de Darwin. E antes de entrar nos aprendizados em si, eu gostaria só de fazer uma rápida introdução do que é o Darwin, de onde é que a gente veio, como é que ele começou. Então, o Darwin ele é uma spin-off de 2 instituições. Uma é uma fundação de inovação, que hoje tem como principais clientes Embraer, Petrobras, LG, Samsung, Philips, chama Fundação CERT, lá de Florianópolis. E a outra é uma empresa de venture capital chamada C-Ventures, que também é uma spin-off da Fundação CERT, mas que é um braço de investimento já série A, seed série A, então um investimento um pouco maior. Eu trabalhei na Fundação CERT por 8 anos, trabalhei na C-Ventures por 4 anos, e foi dentro dessas 2 instituições que eu percebi que existia um gap importante no ecossistema de empreendedorismo, especialmente falando de startups nascentes. Existia uma série de programas fomentando o surgimento de projetos, e existiam vários fundos, cada vez mais fundos de investimento, mas não tinha ninguém ajudando startups que já tinham passado do início da jornada a conseguirem captar cheques grandes. Então, resumidamente, o que acontecia muitas vezes eram que os projetos mais legais que chegavam na nossa gestora para a gente investir, a gente não podia investir porque não tinha ainda as métricas de tração, ainda não estava a matemática por trás do negócio não estava clara, e aí a gente não podia investir o dinheiro, nesse caso do nosso fundo de investimento. E aí eu falei, poxa, a gente está desperdiçando talento, está desperdiçando boas oportunidades, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o problema que o Darwin tenta resolver é esse, é ajudar empreendedores numa fase inicial de tração, a que eles consigam rapidamente avançar, para que tenham mais chance de ter sucesso, seja em acessar clientes, seja em captações de recursos, seja em eventuais novos produtos, novos ciclos. Então, o conceito romântico do Darwin é ser esse elo entre uma startup puramente com protótipo e levá-la para o mercado. Então, eu não vou explicar aqui todo o histórico, mas, basicamente, a gente montou ele em 2015, ele é a soma de aprendizados aí de mais de 30 anos com programas, com iniciativas de empreendedorismo que a gente teve. Claro que eu não estava no início na fundação desde o início, mas pude participar da incubadora, participar do Sinapse, de várias ferramentas, e aí a gente chegou no final agora com o Darwin. Onde é que a gente está posicionado? Onde é que a gente consegue ajudar de forma mais ativa, de forma mais importante as startups? Startups que já tenham passado a fase de MVP. MVP, para quem não sabe, é um mínimo produto viável, né? Então, é alguma coisa que seja... Tem muita gente que confunde MVP com um protótipo. Então, podemos interpretar assim. Ou seja, a gente tende a não investir em empresas que têm protótipo.
A gente investe em empresas que já estejam com pelo menos 1 ou 2 clientes, porque, basicamente, um dos nossos principais fatores de agregação é acesso a mercado. E esse acesso a mercado ele ele depende muito dos nossos parceiros corporativos. Então, para a gente saber como é que a gente vai ajudar o cara a vender mais, a gente precisa ter caso de uso. Ou seja, a RTM precisa saber como é que a startup X vende, o que ela vende, como é que ela gera valor para um determinado cliente, para ela saber como é que ela pode usar isso dentro da esteira dela, seja como um novo produto, seja como um instrumento para vender para um cliente dela. E aí levamos a startup até esse momento de growth. Então, temos empresas que já entraram no programa um pouquinho mais à frente, mas que enxergaram no programa um parceiro importante para fazer essa decolagem no processo. Tudo isso que a gente faz, e basicamente o que nos fez chegar ao dia de hoje, com quase 50 empresas no portfólio, quase 15 milhões de reais investido, são esses parceiros, então, as instituições que estão com a gente desde a primeira turma, somente o Safra, que entrou mais recentemente, mas basicamente Nelway, B3, TransUnion e RTM, grande parceiro, estão com a gente lá desde o início e colocam à disposição das nossas startups o que eles têm de mais precioso, que é o acesso ao mercado, o reconhecimento que elas têm, que essas instituições têm enquanto um player relevante do mercado. Então, todos eles, nas suas verticais, são líderes ou são extremamente reconhecidos em sua atuação. Então, a gente brinca que é muito mais fácil para uma startup que quer vender para um banco ir via RTM do que ir diretamente na área de inovação do banco, porque o RTM já sabe compliance, já sabe as regras, já sabe como fazer. Então, esses parceiros acabam, além do aporte financeiro, sendo muito importantes no fator de agregação que a gente tem para a startup. Uma coisa bem importante, e aí não sei quantos aqui representam outras corporações, mas uma coisa bem importante é que, quando a gente foi para o caminho de ter investidores corporativos para um processo de apoio à startup, esse é um caminho muito perigoso de fazer, e à época, quando a gente montou, em 2016, quando a gente montou a primeira turma com investidores corporativos, a gente ficou com muito medo de a gente trazer apenas o DNA do grande para dentro do processo, e as vontades e os interesses, e não olhar o principal elo dessa equação, que é a startup. Então, acho que o André participou muito dessas conversas, acho que depois de 6, 7 meses de conversas, a gente conseguiu definir um modelo que priorizava a startup, que colocava em primeiro lugar os interesses da startup, para que aí sim a grande corporação pudesse fazer usufruto daquele produto, daquela tecnologia ou daquele time. Então, essa é uma coisa bem importante que nos traz a nossa origem lá atrás. Quando a gente criou o Darwin, a metáfora que eu usei para criar é a mesma metáfora que as boas universidades americanas têm. O processo, o conteúdo, os professores, é claro que ele é muito bom, é claro que ele é de muita qualidade, mas, no final das contas, o que faz essas universidades, Harvard, MIT, Stanford, ser a melhor universidade, são os alunos que estão lá. Os melhores aplicam para essas universidades, e, por conta disso, saem de lá os melhores. E a nossa convicção, quando a gente criou o Darwin, foi essa: só faz sentido a gente criar um programa desse se a gente for a primeira opção das startups, se a gente for a primeira escolha das startups dos empreendedores que estão buscando um parceiro. Então, isso é um mantra que a gente pratica todos os dias, e todas as mudanças que a gente já fez até hoje no programa, seja em tese, tamanho de cheque, fornecedores, sempre é para tentar ser cada vez mais um parceiro, o parceiro ideal para a startup, ser enxergado como parceiro ideal para a startup. Então, hoje a gente tem um time de 12 pessoas, acho que a média de idade do Darwin é 24 anos, então é um time bem novo, um time bem jovem, e que, basicamente, ele não é o endpoint em nenhum relacionamento, ele é sempre o meio do caminho. Então, a gente não está autorizado, nenhum desses caras está autorizado a fazer nenhuma mentoria, a dar nenhum aconselhamento. A gente conecta com quem tem essa experiência, que são os parceiros corporativos do Darwin, e os nossos mentores. Então, um time bastante novo, multidisciplinar. Nós temos escritório aqui, no Cubo, e em Florianópolis, na ACAT. Bom, só para rapidamente explicar um pouco da nossa tese, hoje a nossa tese de investimento é investir R$200 mil nos projetos que entrarem no programa, porém, podemos investir até R$800 mil nas empresas que
que atingem determinado nível de performance e que estão dentro da nossa tese. Depois eu vou explicar um pouco por que a gente fez essa mudança. Para entrar no Darwin, tem que ter um produto validado pelo mercado, ou em vias de ser validado pelo mercado, um time com grit, eu vou explicar um pouco o que significa esse grit, e esteja on track no crescimento. Então, basicamente, essas aqui são as regras para que a empresa consiga ir do 200 para 800 mil reais. Do nosso portfólio, se eu não me engano, são 16% do nosso portfólio já recebeu follow-on. Então, a gente tem hoje 6 empresas em vias de receber follow-on. A EP Health, que é uma das que vai se apresentar hoje aqui, é uma empresa que a gente já fez um double down bem importante. Hoje nós temos 42 empresas, mas o tema da palestra era assim, o que eu aprendi com as 50 empresas, é porque agora, dia 24 de abril, a gente define quais são as novas empresas do BET, e a gente deve trazer entre 8 e 12 empresas, então devemos chegar no número 50. Investimos algo em torno de 14 milhões de reais, e essas empresas captaram no mercado mais de 20 milhões de reais. Aqui é uma visão do nosso portfólio, então, algumas das empresas que a gente investiu. Depois eu posso, no coffee break, posso, de repente, entrar em detalhes de uma ou outra. Métrica de vaidade, no ano passado fomos escolhidos como a melhor aceleradora do Brasil. Sendo extremamente sincero, eu não acho que a gente tem resultado ainda para receber esse título, mas eu acredito que a nossa proposta de valor para a startup ela é, de fato, a melhor proposta do Brasil. Então, a gente se sente honrado de receber esse prêmio e carregar ele, e que cada vez a gente renove esses votos aí para que cada vez sejamos melhores. Bom, entrando aqui já nas lições aprendidas, eu queria propor que a gente fizesse... Aqui eu vou abordar 10 lições que abordam várias naturezas diferentes. E para tentar também criar um flow, eu queria que, se vocês tivessem alguma pergunta, ou comentário, ou dúvida, ou complemento ao que eu estiver falando, fizesse sobre aquele ponto que eu vou estar falando, porque a gente vai passar por bastante coisa diferente. Tá bom? Então, até para a gente gerar um flow, se quiserem fazer provocações, fiquem à vontade. A gente tem bastante tempo. Bom, primeiro ponto, isso aqui é óbvio que não é novidade, inclusive o conceito de startup, que é o conceito mais utilizado do Steve Blank, do Eric Ries, diz lá que startups são instituições humanas e etc. Mas por que eu digo que startups são pessoas e eu afirmo isso com propriedade? Hoje, o que faz a empresa dar certo ou dar errado não é o produto, não é o cliente, é a capacidade que o time de fundadores, que o time da empresa tem em resolver problemas, em criar novas soluções. E quando a gente fala em pessoas, na entidade humana do processo, a gente foi entender um pouco quais são os números, as estatísticas baseadas em empreendedores de startup. Só para vocês terem uma ideia, teve uma pesquisa recentemente publicada por uma universidade no Vale do Silício que diz que empreendedores de startup, isso a nível global, têm 2 vezes mais chance de ter problema de depressão. Empreendedores de startup têm 6 vezes mais chance de ter problema de bipolaridade. Olha, vocês vão ver vários aqui se apresentando hoje. Empreendedores de startup têm 10 vezes mais chance do que a população de ter síndrome de déficit de atenção, por exemplo. Então, assim, se essas pessoas não tiverem um cuidado na unha do que eles estão fazendo, com quem eles são enquanto pessoas na sociedade, enquanto família, enquanto pessoas nessa sociedade, a gente não vai conseguir fazer o resultado que a gente quer para aquela empresa. Então, desde o primeiro dia do Darwin, desde a primeira aceleração do Darwin, a gente tem um psicólogo que cuida do processo de desenvolvimento de empreendedores. Então, as pessoas que estão lá dentro, elas têm um acompanhamento, especialmente os empreendedores, eles têm um acompanhamento pessoal para os problemas que eles têm na vida. E dentro dessa sessão pode falar sobre qualquer coisa. Segundo ponto importante, prioridade não tem plural. A gente lida com gente muito talentosa, empreendedor que é capaz de fazer qualquer coisa, criar qualquer produto. E por isso é bom, isso é horrível, é muito ruim. Porque eles chegam nas nossas reuniões, no nosso processo, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E a verdade é que quanto mais coisa a gente faz ao mesmo tempo, menos coisa a gente faz. O sentimento de aceleração ele só vem quando a gente consegue concluir uma tarefa, quando a gente consegue ir do 0 a 1.
E se a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue concluir esse processo. Então, a gente criou uma metodologia chamada One Metric. Na verdade, a gente pegou uma metodologia lá de fora, chamada One Metric That Matter, que é tipo basear todo o processo em uma grande métrica, que é a métrica que mais importa para aquele negócio naquele momento. Então, a gente adaptou essa metodologia que é usada lá fora para a nossa realidade, e, basicamente, as startups que estão dentro do nosso processo hoje, elas têm uma grande prioridade. Então, o processo, especialmente o processo de aceleração, ele é conduzido de uma forma de que ele é artesanal. A gente constrói para a IP Health um desafio para a empresa Y é outro desafio. Então, por exemplo, tem empresa que o que a gente mais ajudou foi ajudar o empreendedor a montar o time, a contratar o terceiro, o quarto, o quinto engenheiro de software que ele precisava contratar. Essa foi a principal ajuda que a gente fez. A gente focou nisso, então a grande prioridade do projeto era montar time. Tem empresa que o que a gente ajudou foi ajudar a levantar dinheiro, fazer captação. Essa era a prioridade do momento. Então, é muito importante que a gente tenha esse sentimento de que prioridade não tem plural. Prioridade é uma coisa só. E isso também é importante porque o processo de desenvolvimento de uma startup ele é um processo cheio de trade-off, cheio de decisões, cheio de nãos. E se a gente não tem a convicção de quais são os sims, a gente vai estar o processo vai ser cada vez mais demorado. Então, essa é uma segunda prioridade muito importante que a gente aprendeu no processo. Terceira prioridade, o termo Extreme Ownership foi criado por um ex-marine americano, inclusive tem um livro com esse nome, chama Yako, me fugiu o sobrenome dele. E, basicamente, o que ele quer dizer no livro, e que a gente tentou resumir nessa frase para o nosso programa, a culpa é sua. Assim, a culpa é do empreendedor. O empreendedor tem que ter 100% convicção de que, se ele não está conseguindo vender, se o produto não está conseguindo resolver determinado problema, se ele não conseguiu captar dinheiro, o problema é dele. Ele é o responsável pelo sucesso e pelo fracasso dele. Então, quando a gente consegue transferir isso para o empreendedor, ele consegue enxergar que a responsabilidade para fazer acontecer é somente dele, isso é extremamente libertador e empoderante para o cara. Então, parar de achar culpado, parar de mimimi e realmente se debruçar sobre o que mais importa, que é o resultado da empresa. Então, durante muito tempo, a gente, eu não diria complacente, mas a gente foi carinhoso demais com desculpas. Então, a gente aceitava muita coisa. Hoje em dia, eu não aceito mais, nas nossas reuniões de board, que o cara chega falando, isso aqui foi culpa do outro cara, isso aqui, não, os parceiros não me ajudaram, demorou demais. Não importa que demorou demais, a culpa é tua. A culpa é tua que não fez acontecer o que precisava acontecer. Então, Extreme Ownership é um termo que a gente tem usado cada vez mais no nosso processo. Essa frase é uma frase bem conhecida no mercado já. Ela, se eu não me engano, ela é de um atleta da NBA. Hard work beats talent when talent fails to work hard. O que significa? Não adianta nada ter talento e não ralar pra caramba para chegar no resultado. Essa é uma frase que um monte de gente no mercado está acostumado a ver e a gente acredita muito nisso. O cara tem que trabalhar duro para conseguir chegar lá. Porém, ao analisar as 41 empresas do nosso portfólio, muitas das nossas convicções também foram colocadas à prova. E uma delas era que somente hard work era o suficiente. A gente analisando as 41 empresas que a gente já investiu, as empresas que mais dão certo, elas têm um elemento que a gente tem chamado de grit, que tem a ver com garra, com vontade, com emoção de fazer acontecer, com quase a irracionalidade por trás daquele negócio. É algo mais forte que o cara que faz aquele negócio. Não existe a chance desse negócio não acontecer. Os empreendedores que têm esse grit, essa garra, essa vontade, isso é muito encontrado nos atletas de alta performance, por exemplo. Então, o atleta está cheio de calo, está com dor, está com câimbra, continua correndo, continua fazendo, porque ele tem alguma coisa ali que faz ele sempre para frente. Da nossa história, do que a gente pode avaliar dos nossos empreendedores, especialmente os que dão certo, todos eles têm grit acima da média. Todos eles querem fazer mais e sempre mais e buscar mais. Não é aquela ambição que pode ser negativa, que pode ser do mal,
está muito atrelado à vontade de fazer acontecer. Quando a gente vê, por exemplo, um Roger Federer, por exemplo, 2 anos, depois de ganhar tudo, 2 anos, 1 ano e meio afastado dos gramados, ele voltar a ser atleta, é porque ele tem grit pra caramba para fazer acontecer. Porque senão ele já tinha largado. Tem outras coisas envolvidas. Então não basta talento e muitas vezes não basta hard work. Tem que ter vontade de fazer acontecer. Essas são as melhores empresas do nosso portfólio. Fundraising é uma ciência inexata. O que acontece? E parte desse aprendizado aqui fez com que a gente mudasse, inclusive, a nossa tese de investimento para não parar nos R$200 mil. Empresas boas, crescendo, com métricas todas apontando para cima, não conseguiram levantar dinheiro. E a gente foi entender por quê. E, basicamente, o processo de levantada de dinheiro ele é um processo quase que emocional. Ele é um processo que depende muito do momento, do estado de espírito de quem está captando e do estado de espírito de quem está recebendo a conversa, dos fundos ou dos investidores. O que aconteceu? A gente não achava... A nossa matemática era o seguinte, a gente vai fazer uma empresa crescer, os caras vão conseguir se desenvolver, e, por se desenvolver, vai ter dinheiro a rodo para esses caras. Falácia, não foi verdade. Tiveram empresas que quase morreram no nosso processo, mesmo indo muito bem, porque não conseguiram chegar no próximo cheque. Então, sabendo que o processo de fundraising ele não é linear, ele não é basicamente um data room que eu vou chegar, vou entregar, e ele automaticamente me entrega a captação, sabendo disso, a gente adotou isso como verdade e entendeu que nós não podemos depender de dinheiro do mercado. A gente tem que criar empresas saudáveis e ter uma estrutura para poder ajudar o empreendedor até onde ele consiga andar com as próprias pernas. Então, esse foi um aprendizado bastante doloroso. A gente teve a chance de perder 2 ou 3 empresas do portfólio que não conseguiram levantar dinheiro, mesmo sendo projetos muito promissores. Cada centavo gasto errado é um centavo de diluição. Bom, isso aqui tem muito a ver com uma coisa que eu apanhei bastante da RTM, que é os empreendedores que a gente apoia não conhecem os números da própria empresa. Eles não têm disciplina financeira para acompanhar, para fazer uma projeção, para estruturar um projeto, uma projeção que faça sentido. Isso é um dos desafios que a gente tem até hoje para tentar capacitar esses caras. E por não ter isso, eles vão atrás de dinheiro no mercado somente por achar que precisam e não sabem necessariamente quanto que precisam. E o que eles não sabem é que cada 1 centavo, cada R$1 que eles gastem com coisas que não entreguem ele para o próximo milestone, é um dinheiro gasto, é um dinheiro que só serviu para diluir eles enquanto fundadores. Então, essa racionalidade por trás do processo de fundraising, a gente tenta trabalhar todos os dias com os empreendedores, especialmente agora. Não era uma coisa que a gente trabalhava frequentemente. Então, a preocupação com cada gasto que a gente vai ter, cada real que o empreendedor vai gastar, ele tem que ser muito bem gasto. O processo de captação ele tem que ser muito bem pensado. Inclusive, agora, a gente tem uma área já somente para cuidar do processo de fundraising de novas rodadas. Então, aprendizado na unha que a gente teve também. E o que acontece com isso é aquele indicador lá de que cada centavo de diluição, cada centavo mal gasto é um centavo de diluição, traz esse problema. Cap table, que é a estrutura societária da empresa, é o quadro de sócios da empresa. O que acontece? O empreendedor brasileiro, ele não economiza, ele não poupa, ou seja, culturalmente a gente não poupa e a gente não começa sozinho o negócio. Então, o empreendedor, naturalmente, ele já começa pedindo dinheiro, os empreendedores, em termos gerais do Brasil, tá? Eles já começam indo atrás de sócios e eles trazem para a sociedade sócios que eles são empáticos, não sócios complementares. Então, o que acaba acontecendo? A figura normal de uma startup, ainda sem produto, ainda sem mercado, é a figura de ter ou 2 desenvolvedores, ou 2 administradores, ou os 2 médicos e um investidor anjo. Ou seja, são 2 caras que têm a mesma capacidade, que têm a mesma bagagem de educação, e um investidor anjo que também nem sabe por que entrou ali. O que acontece? Muito provavelmente aquela empresa vai precisar de mais um terceiro, mais um quarto e, eventualmente, mais um quinto sócio, para ajudar com vendas, para ajudar com desenvolvimento, cada um com a sua complementariedade. Então, o primeiro erro que a gente faz, empreendedores brasileiros, começam com quem é empático, ou seja, com quem trabalhou junto na empresa ou com quem estudou junto na faculdade. Segundo ponto importante,
não poupam, então já precisam do dia zero dinheiro para investimento. Então, a empresa já chega no Darwin com a estrutura societária completamente bagunçada. É um cenário horroroso. Inclusive, uma das coisas que a gente acaba fazendo muito, teve empresa que o que a gente mais fez durante a aceleração foi estruturar a cap table. Foi chegar a chamar os investidores anteriores, foi chamar os sócios que não trabalhavam e falou, galera, ou vocês saem, ou a empresa vai fechar amanhã. Porque assim a gente não vai conseguir fazer esse negócio crescer. Então, não saber por que captar, voltando ao ponto anterior, não saber por que captar qualquer valor de mercado, e gera esse tipo de problema aqui. A gente tem estruturas complexas, muitas vezes, que vão inviabilizar o negócio. Se a gente for analisar das nossas 41 empresas, se eu não me engano, tem 5 delas que a gente já deu write-off, que a gente já deu perdão de dívida para o investimento. Nesses 5 ou 4 casos, todos, ou 90% deles, foi por problema de cap table, foi por problema societário, por conflito de sócio, por divergência com quanto o outro sócio tinha, quanto que ele deveria ter, e aí a empresa morre. Então, isso é uma coisa que pouca gente fala, mas de fato um grandíssimo problema para startups. Então, a gente fala que cap table é uma fotografia que mostra quão errado aquele negócio nasceu. É isso. Outra coisa que a gente aprendeu na marra é que MVP, Product Market Fit. Todo mundo aqui está alinhado com o conceito de Product Market Fit? Product Market Fit, do jeito mais simples, é a gente ter um produto que endereça uma dor real de um público de clientes conhecido. Então, de um grupo de clientes que já entenda que aquela dor é um problema que resolve aquela dor. Então, entenda-se aqui uma empresa que já tem, sei lá, 50, 100 clientes pagantes, e aqui uma empresa que tem 0 clientes pagantes. O que a gente está falando aqui, em média, é de que uma empresa para ir de MVP, ou seja, de um protótipo, para um grupo significativo de clientes pagantes, demora 24 meses. E a gente achou que ia fazer isso em 6 meses. Então, é impossível fazer isso em 6 meses. Essa foi uma verdade dura que a gente entendeu que demora. Por que demora? Demora para contratar as pessoas certas, demora para validar o produto certo, demora para desenvolver o produto correto, muito tempo. E por que isso é ruim? Por que é ruim demorar 24 meses? Porque a gente tem que alimentar bocas durante 24 meses. Então, a nossa tese lá atrás, que eu falei, de a gente investir R$200 mil, não fica mais de pé para esses caras aqui. Se a gente quer garantir que eles saiam do Darwin com Product Market Fit, a gente tem que investir mais dinheiro. E é por isso que a gente está fazendo follow-on nos projetos que a gente acredita que tem mais chance de dar certo. Então, esse aprendizado de que o processo demora mais tempo, em média, isso também tem alguns artigos de mercado que dizem, o Product Market Fit, o produto que vocês vão vender para o mercado, ele custa 9 vezes mais do que custou o MVP. 9 vezes mais. Em média. Claro que depende muito da natureza, depende muito do produto, de quanto tem que se desenvolver, mas, em média, 9 vezes. Ou seja, se custou 100 mil para desenvolver um MVP, vai custar mais 900 para tu chegar no PMF. Ou seja, vai custar R$1 milhão a empresa para ela começar a ter clientes relevantes. Bom, esse ponto eu vou deixar por último. Bom, face the brutal facts. Frase pesada e que ela também volta muito à nossa origem de tentar ser muito bonzinho com o empreendedor e postergar decisões importantes, não tomar essas decisões lá atrás. A verdade é que, quando uma startup é pequena, se a gente posterga as decisões importantes, assim como a startup cresce e escala, os problemas crescem e escalam nessa mesma proporção. Então, a gente, durante muito tempo, de novo, eu não diria complacente, mas a gente aceitou muita coisa. A gente falou, não, esses founders não vão brigar. Deixa eles assim, eles vão se entender daqui a pouco. Deu errado. Esse produto aqui, ele ainda não encontrou o nicho, daqui a pouco a gente encontra quem... Cara, não, esquece. Se esse produto está 24 meses no mercado e não conseguiu juntar uma mão cheia de cliente, esquece, cara. Tem uma frase lá do Barão de Tararé que diz, de onde menos se espera, é dali que não vem nada. Então, é isso mesmo. E a gente ajudava, não, calma, espera mais um pouquinho, vai dar. Cara, e não dá. Se a gente precisa pivotar, a gente precisa pivotar no dia 1. Porque, inclusive, a gente vai ter dinheiro para poder fazer o pivô. A gente acabou fazendo empresas que a gente acabou sugerindo o pivô dentro do processo,
E que a gente sugeriu o pivô com R$15 mil na conta. Demorou para tomar a decisão de pivotar, entendeu? E aí a conta chega. Então, a gente tem que enfrentar os demônios das decisões importantes todos os dias. Então, podemos deixar os problemas escalarem na mesma proporção que as empresas escalam. E, bom, e o último ponto que eu queria trazer, não sei se eu já falei demais, é a síndrome da maleta de dinheiro. Esse ponto aqui fez a gente mudar a nossa tese de investimento. Por quê? A metáfora é a seguinte: o empreendedor está dirigindo um carro e aí a gente entra no carro. A gente não sabe para onde é que a gente está indo, o empreendedor que sabe. A gente não sabe para onde a gente está indo, quanto que tem de gasolina no carro. A gente não sabe. As principais variáveis do negócio estão na cabeça do empreendedor e nem ele domina direito. Mas a gente entrou no carro. A gente entrou em 41 veículos até agora. E o ponto principal é o seguinte: estatisticamente falando, 99% dos projetos, 99% dos carros não vão chegar no destino final. Por vários motivos. Uns porque morreram, uns porque o mercado não deixou eles chegar naquele caminho final. Alguma coisa aconteceu antes disso. E, nesse caso específico, a gente faz essa provocação para quase todos os nossos empreendedores, que é, beleza, vocês estão indo lá, vamos dominar o mercado de, sei lá, documentoscopia do Brasil, vamos dominar o mercado de seguros online do Brasil. Beleza, vamos embora, estamos juntos. Jamais vou chegar para o empreendedor e falar, cara, não dá para fazer isso, vamos fazer. Agora, o ponto principal é, vai ter gente que vai tentar impedir esse sonho. E vai ter gente com muito dinheiro tentando impedir esse sonho. E aí a pergunta que eu faço para todos os empreendedores do nosso portfólio, inclusive que eu trago no nosso próprio processo de seleção, é: e se tivesse uma maleta de dinheiro, agora, na porta da tua empresa, para tu largar tudo que você está fazendo, quanto que tinha que ter nessa maleta de dinheiro para você largar? E aí, a gente sabe que é difícil empreender, a gente sabe que o Brasil é um país difícil pra caramba, mas na média, e aí não falo só do nosso portfólio, falo do portfólio da nossa gestora, falo do que a gente tem visto no mercado. Na média, a resposta... Alguém quer chutar qual que é a média? Algum voluntário? Vamos lá, gente. Pô, pelo menos uma interação. 1 milhão? Não, aí avacalhou, né, Paulo? Alguém quer chutar mais uma? 10 milhões? Na média, os empreendedores estão dispostos a largar o projeto por uma maleta de 15 a 20 milhões de reais. O que isso quer dizer? Claro que isso não é uma resposta fácil de dar, e muitos deles disseram isso de forma implícita. Porém, isso é uma verdade inexorável. Os caras podem desistir do que eles estão fazendo por uma maleta de dinheiro. E a gente tem que estar... A nossa tese tem que prever isso. Lá atrás, quando a gente pensou no Darwin, eu pensei, não, a gente só vai ter empresa de 200 milhões de reais, de 500 milhões de reais. Beleza, isso pode ser uma tese, pode ser uma tese, mas, no final das contas, isso vão ser as exceções. A tese, a regra, é que a gente vai vender empresas pela média do que se vende no Brasil, que é 20, 30 milhões de reais. Saiu recentemente um repórter, na verdade foi um estudo feito pela Astela, que, em média, os exits no Brasil são exits de 30 milhões de reais. Então, assim, na média, o que vai acontecer está dentro do sonho dos caras. Então, a gente não pode também ir contra. Agora, por que isso é importante? Quando toda gestora, quando todo fundo de venture capital faz sua projeção financeira para trazer investidores, ele vai usar aquela regra de que duas empresas vão pagar pelo fundo inteiro. Cara, está no slide de qualquer venture capital esse slide. Eu sei porque eu já fiz esse slide e eu captei com essa regra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vai fazer 2. Talvez a gente não faça nenhum desses. Agora, a gente tem que fazer muitos médios. Então, a nossa estratégia hoje, olhando o mercado nacional de mercado financeiro, mercado de seguros, a gente quer trazer excelentes oportunidades para empreendedores de startup, mas a gente entende que, muito provavelmente, na grande maioria, esse crescimento deles vai ter um teto. E, muito provavelmente, o teto vai estar em algo em torno de até 50 milhões de reais. Eu não vou falar isso para empreendedor nenhum. Cara, estou junto para sonhar. A PagVeloz é uma das que a gente deixa sonhar mais longe.
já, enfim, maior empresa do portfólio. Agora, eu não vou ficar falando isso para o cara. Agora, não adianta a gente negar o fato de que isso é uma verdade. Então, quando a gente coloca isso, quando a gente traz isso para os nossos empreendedores, é simplesmente para saber que, beleza, cara, se em algum momento tu resolver parar o teu carro e a gente descer, a gente vai descer junto, até porque quem vai decidir é você. A gente está sempre sendo carregado. Agora, a gente só quer saber onde é que minimamente vai ser esse negócio. Então, a nossa regra hoje de fazer essa pergunta é que dinheiro que hoje te faria parar o carro? Essa é a nossa metáfora. Então, isso fez a gente mudar a nossa tese. Então, a gente tem que entrar quanto mais cedo possível nas empresas e fazer elas performarem, fazer elas terem métricas de saúde, de produtividade, de crescimento saudáveis, para que ela não precise necessariamente de muitas rodadas de investimento, e uma eventual venda por 50 milhões, os founders tenham, sei lá, 80% na mão, e aí resolva a vida deles. O que acontece, em regra, com as empresas que tentam buscar venture capital de forma descontrolada, é que cada rodada é uma diluição. Então, a gente tem uma empresa que tem série B, que fez um seed, fez um série A, fez um série B, os founders já têm menos de 40% da empresa na mão. Então, vender uma empresa que fez série B por 50 milhões de reais não vai deixar ninguém rico. Aliás, rico vai, mas não vai mudar a vida dos caras. Agora, se eles vendem por 50, sem ter tido as diluições, isso pode mudar a vida. Então, como eu falei, saber disso fez com que a gente mudasse toda a nossa tese de como a gente orienta, como a gente apoia, como a gente prepara startups. Gente, era isso. Ali embaixo não dá para ver, mas tem meus contatos. E muito obrigado a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Marcos? Pergunta? Estou meio tímido. O André podia fazer uma pergunta, né? O dono da... Hoje a gente, por conta dos parceiros, a gente está muito focado no mercado financeiro. E muito por isso a gente também é procurado por startups desses segmentos. Então, não é uma regra, mas a maioria deles é desse mercado. A gente também tem alguma coisa na área de seguros, também tem alguma coisa na área de TI e telecom, a gente tenta achar muito nessa área, especialmente porque a RTM é um parceiro muito forte nessa área, mas é mais difícil. Hoje o mercado brasileiro está muito favorável para startups do mercado financeiro, né? Então, tem muita gente surgindo. O que é difícil para a gente é que quanto mais quantidade, é mais difícil separar o joio do trigo, né? Então, o processo, só para vocês terem uma noção, para a gente definir quais são as potenciais 10 empresas que a gente vai investir agora, nós recebemos 500 inscrições de empresas já qualificadas. Dessas empresas qualificadas, a gente entrevistou 90, 30 delas a gente fez uma imersão de um dia com todas as startups, para aí a gente definir quais são as 20 que a gente vai namorar, para decidir quais são as 10 que a gente vai casar. Então, é um processo difícil, assim, de ver quem... Aquela frase, para mim, é a que resume tudo, assim, descobrir quem que está ali com grit, com vontade de fazer, e quem que está ali só porque, quer dizer para o pai que tem uma startup, entendeu? Então, tem gente assim. Então, é difícil. Mas o segmento, o mercado financeiro, principalmente. Como? A gente usa o instrumento do Darwin com a startup, é um mútuo conversível em ações, e o instrumento do Darwin com os corporativos, ele é uma SCP. Então, a gente é o sócio ostensivo da SCP, recebe o dinheiro e aí aporta esse dinheiro em concordância com as regras da SCP. Como? Então, na verdade, eu sou sócio ostensivo, então eu represento aquele mútuo conversível. Eu, enquanto a empresa Darwin S.A. Isso, para mim, é suficiente. O que acontece é que, poucos casos, eu vou chegar a converter a participação
o mútuo em, de fato, participação. Só para trazer um exemplo, a gente fez, há 3 semanas atrás, nosso primeiro exit, e foi uma empresa que a gente não chegou nem a converter participação. A gente vendeu antes de converter um mútuo. Então, isso é muito que vai acontecer. A gente só vai chegar a converter em poucas empresas. E, nesse caso, a própria gestora, a própria Darwin, o próprio CNPJ da Darwin é um CNPJ de participações e já serve como o veículo, né? Então, a gente não precisa ter outra SCP para cuidar do veículo das startups. Então, é somente a Darwin, aí para baixo ficam as startups que a gente investe, e em cima são os cotistas de cada SCP. E aí, por ano, a gente cria uma SCP nova. Então, a gente está na nossa quinta... A SCP, no final das contas, é como se fosse um mini fund. É como se fosse um fundo sem ter toda a parte de compliance, CVM, até porque a gente pratica um cheque bem pequeno, né? Então, não exige a regulamentação toda. Mais alguma pergunta? Gente, então, meus contatos, fico à disposição. Quem quiser nos visitar no Cubo, Felipe Tiepo está ali atrás, pode receber vocês também. Ó, chegou o Tiepo. Então, ele fica lá no Cubo todos os dias. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado.